Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Frases e Música Motivacionais. Eu me chamo Alberto Leal e hoje eu quero adentrar em mais um espaço motivacional para a gente aqui conversar e falar um pouco exatamente dessas duas coisas que hoje existem na nossa vida, que é a ciência e a religião. Quem é que está com a verdade? Então, para você que entrou aqui no nosso canal, já deixa o seu like, já compartilha para todo mundo. E eu vou falar para vocês, pessoal, assim, o modo como eu acredito que funciona, entendeu? Esses dois fatores, ciência e religião. Porque assim, se a gente for prestar atenção hoje, a gente precisa tanto da religião para ter a nossa fé, para acreditar em um ser que está acima da gente, e também nós precisamos da ciência. Querendo ou não, você precisa de medicamentos quando você está doente, você precisa, por exemplo, se deslocar para algum lugar ou se comunicar com um celular. Tudo isso é base da ciência, são estudos. E aí eu preparei aqui pequenos slides aqui, entendeu? Pra gente conversar e cada um tome a sua reflexão e pense da maneira como surgiu todo esse parâmetro, desde o início da criação até o início de agora, certo? Então vamos lá. Então, como surgiu todos os seres vivos, os planetas, através da ciência. A ciência fala que 9 bilhões de anos depois ocorreu a formação do sistema solar e do planeta Terra. 300 milhões de anos depois iniciou-se a formação das galáxias. E 3.800 anos depois, os elétrons, os núcleos e os átomos. E nos primeiros segundos após o Big Bang surgiram as partículas subatômicas. Então, pessoal, para a gente tornar isso verdadeiro, primeiramente nós precisamos de quê? Que a ciência ela seja exata. Mas vamos analisar um pequeno contexto. Como é que eu posso ter e afirmar que nós nascemos de uma mera explosão, sendo que não tinha ninguém presente para observar esses fatos? Então, desde já, a gente não pode considerar isso como uma ciência exata, entendeu? Eles fazem sim umas teorias, ou seja, uns estudos, entendeu? Para tentar falar um pouco sobre isso. E aí é que entra a questão de que, para que seja exato, precisaria ter alguém para fazer lá todos os estudos. Olha, realmente houve uma explosão e aí surgiu tudo isso. E aí pensa comigo, será mesmo que a gente surgiu de uma mera explosão, onde pequenas partículas foram se juntando, células foram se juntando em outras células e assim foi surgindo seres vivos? Como é que eu posso provar isso? Não é verdade? Então vamos lá. Essa aqui é a parte da criação. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Aqui já entra a questão de ter alguém que presenciou o princípio. Deus criou os céus e a terra e houve-se, entendeu? O que? Uma criação, ou seja, nós temos um ser. Mas alguém vai dizer assim, mas quem foi que estava observando Deus? Talvez possa ser essa pergunta. Bom, no livro de João, Jesus fala que eis que o verbo estava com ele no princípio de tudo, ou seja, Jesus, um ser, uma pessoa, estava ali presente. Então, o que vocês acham? Não é verdade? Então aí o que a gente já pode dizer é o seguinte, que existia sim um ser presente naquele exato momento da criação. É só vocês lerem o livro de João, logo no começo, isso está falando. Então, posso dizer que isso é exato. Porque se a ciência diz que saiu de uma explosão, quem era que estava presente? Não existe fato. Se você for pesquisar aí inúmeras coisas, quem foi que presenciou aquele fato? Não temos ninguém. Então vamos lá. Com o surgimento das explosões e todas aquelas
partículas subatômicas, começou a surgir os seres vivos. E aí que entra um outro paradigma muito interessante, que é os dinossauros. Porque, querendo ou não, pessoal, a gente não pode dizer que os dinossauros não existem, porque eles existem, entendeu? Alguém pode dizer assim, mas eu não tenho provas vivas dele. Aí é que entra também outras teorias sobre a questão da aparição dos dinossauros, porque assim, eles foram os primeiros seres que estavam na Terra. Agora imagine só se hoje, hoje no século 21, a gente tivesse aqui, por exemplo, dinossauros junto conosco. Como é que seria? Imagine só. Já imaginou isso? Se a gente tivesse hoje esses seres junto com a gente, com certeza não seria nada legal, entendeu? Então, querendo ou não, a ciência às vezes nos deixa um pouquinho sobre essa questão, sobre esses seres vivos. E aí, como é que eu posso comprovar que tudo aquilo que está na Bíblia é verdadeiro? Porque particularmente ela não cita a palavra dinossauro. Por quê? Se você for pesquisar agora no Google, você vai entrar lá na linha de pesquisa, você vai saber o quê? Que uma pessoa viu esses fósseis e decidiu colocar o nome dinossauro, certo? Então, peraí, é aquela mesma questão. Se hoje eu encontrasse um ser vivo hoje que ninguém conhece, eu poderia colocar o meu nome. Vou colocar o nome desse animal aqui de Leal. E aí o que vai acontecer? Que depois de milhões e milhões de anos, entendeu? O que vai acontecer que as pessoas vão dizer, não, esse animal é Leal. Porém, na Bíblia, entendeu? Não existe essa palavra dinossauro, entendeu? Existe um outro nome, entendeu? Chamado Behemoth, ou seja, nos Antigos Testamentos, ou seja, aonde é que a gente vai entender isso? É com esse cara aqui, ó, livro de Jó, entendeu? Aonde foi, além dele ser um cara que sofreu muito, entendeu? Na Bíblia, todo mundo conhece a história dele, porém, ele viu exatamente isso, entendeu? Ele relatou esses seres, entendeu? Que era um ser que tinha as narinas que pegavam fogo, que os seus ossos eram como bronze, entendeu? Ou seja, ele viu exatamente aquilo. Porém, o que acontece hoje? Para alguns contextos bíblicos, entendeu? Isso está no livro de Jó 41, tá? Nos Antigos Testamentos, quando eu falo assim antigos, são os livros mais antigos assim da Bíblia, porque hoje o que está acontecendo é que conforme está sendo atualizado o sistema, esses caras aí, o que eles estão fazendo? Estão modificando algumas coisas, entendeu? Eu não quero entrar nessa parte aí, mas digamos assim, na Bíblia eles consideram como Behemoth, só que para algumas pessoas, livros mais assim novos, eles estão considerados como um rinoceronte, ou estão dizendo que era como era o outro nome, não sei se é o elefante, é um outro animal aí que vive sempre na água e também fica na terra, entendeu? Que simplesmente ataca jacaré. Não me veio agora o nome, mas se eu lembrar agora, eu vou passar para vocês, tá? Então, na Bíblia existe isso. Se você for ler no livro de Jó, ele fala exatamente isso, entendeu? Sobre essas feras. E a mesma comparação com o dinossauro, entendeu agora? Então, mais uma vez, tudo aquilo que a ciência tenta mostrar, e a Bíblia exatamente ela mostra a mesma coisa, entendeu? Mais um ponto aí para religião, tá? Então, aqui entra também um outro paradigma, entendeu? Sobre a questão do princípio da criação.
aonde a ciência fala que com o surgimento de novas células, entendeu? Nós viemos do macaco. E aí, conforme o tempo, foi se criando a evolução. Só que existe um pequeno detalhe que a gente precisa entender em relação ao que a ciência fala sobre o processo da nossa criação, se a gente realmente foi visto do macaco. Primeiro, vamos lá. Se nós formos hoje nascidos do macaco, entendeu? A primeira pergunta é: por que que esse ser aqui, hoje, ele cresce, aliás, ele nasce, ele cresce e acaba morrendo? Por que que ele não se transforma em outros seres? Entendeu? Então, se essa daqui é a criação, então ela teria que ser a criação original, porque todo o processo, entendeu, que segura esse padrão se torna o que? Mutação. E você sabe que toda mutação, entendeu, nas cadeias dos seres vivos, elas causam desordem. Eu vou citar um exemplo clássico aqui. Existe um vírus que está pairando aqui desde 2019, que é conhecido como Covid-19. E aí o que está acontecendo? Os caras estão fazendo vários estudos e com esses estudos, entendeu? Eles chegaram a uma tese de que o vírus causava trombose, outros falta de ar, uma série de coisas. Porém, o que está acontecendo? Está havendo uma mutação, ou seja, seria a princípio a evolução. E o que está acontecendo? Está causando desordem. Porque todos aqueles estudos que eles tinham logo no princípio já caiu por terra. Porque se está havendo uma mutação, eles não podem considerar que aquilo que eles escreveram é o correto. Entendeu agora? Então, se você acredita que você veio do macaco, entendeu? Fica o seu critério, entendeu? Mas fica aquela pergunta: se esses caras aqui, entendeu, crescem, evoluem e acabam morrendo, era para eles se transformar em outros humanos. E outra coisa muito importante que a gente tem que se perguntar: por que que a gente não encontra outros fósseis? Entendeu? É a pergunta também que não quer calar, porque se houve uma evolução, como é que eu posso ter uma tese exata que esse cara aqui surgiu, entendeu? E ele é o pai de toda a criação, entendeu? Então tem alguma coisa que está errado aí. Fora que, se você for pesquisar mais a fundo, você vai ver que além deles fizerem uma teste com aqueles macacos lá, entendeu? Como é que é? Homem Neandertal, homem de Nebraska. Você vai ver que alguns deles foram feitos estudos específicos e alguns deles foram descobrir que eles tinham raquitismo e que alguns deles que tinham aquele formato de osso de macaco, diz que eles colocaram dente de porco lá. Então os caras tentaram fraudar uma coisa para tentar comprovar, entendeu? Então por aí a gente já cai, que já sai por terra sobre isso aí, né? Então vamos lá para uma outra tese. Deixa eu diminuir aqui o som para a gente começar a conversar um pouquinho mais. O som tá alto. Isso aqui é um som motivacional. Mas o que a Bíblia fala, entendeu? Que Deus fez o homem do pó da terra e ele acabou soprando nas narinas. Ou seja, olha só o que está acontecendo e por que não há desordem. Porque façamos o homem à sua imagem e semelhança. Ou seja, Deus fez o homem conforme a sua imagem e semelhança. Ou seja, através de uma criação, criou-se outras criação. É diferente se você pega uma ordem de evolução e através dela você vai fazer uma criação, porque vai causar desordem. Agora você entende a diferença entre acreditar na evolução dos macacos e acreditar na criação de Deus. Vamos lá. A história do planeta. Agora o negócio fica cada vez mais interessante. Quem descobriu que a Terra era um planeta? Astrônomos da Grécia Antiga desconfiavam que a Terra era um planeta e era redonda. Na época de Copérnico, os astrônomos compreenderam que a Terra era apenas outro planeta. Somente no século 20 foi elaborado mapas com as fotos das sondas espaciais. Então aí é que entra uma outra coisa. Os caras
fizeram os estudos, entendeu? Para tentar comprovar se a Terra era realmente redonda. Existe um outro cara, eu não sei se parece que é Cristóvão Colombo, que ele fez todo aquele círculo para comprovar se a Terra era redonda. Mas se ele fosse tão inteligente, ele teria poupado muito tempo da vida dele. Porque naquela época não existia carro, não existia trem, não existia avião. E para fazer todo esse círculo aí, entendeu? Com certeza eu acho que ele poderia ir de carroça, ou se ele ia fazer peregrinação para poder chegar a esse estudo. E aí, se ele fosse tão sábio, ele ia fazer exatamente isso aqui, ó. Ó, a Terra segundo a Bíblia, ó. Bastava ele só ler isso aqui, ó. Isaías 40:22. E ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhoto. E ele estende os céus como forro e a arma como uma tenda para neles habitar. Olha a diferença, vocês perceberam agora a diferença? Eu acredito que hoje, se ele tivesse lido isso aqui, ele já teria poupado bastante tempo da vida dele. É aquela questão, a ciência, entendeu? Ela busca os estudos, porém, próprio Deus, entendeu? Revela para os seus seres, aqueles que leem a Bíblia, entendeu? A verdade. E a verdade só depende de você, não depende de mim. E agora, outra coisa muito legal. O microscópio é um aparelho utilizado para visualizar estruturas minúsculas, como as células. Acredita-se que o microscópio tenha sido inventado em 1590 por Hans Jensen e seu filho Zarias, dos holandeses fabricantes de óculos. Tudo indica, porém, que o primeiro a fazer a observação microscópica de materiais biológicos foi o neerlandês Antonie van Leeuwenhoek, eu não sei se é isso, e eram dotados de uma lente pequena, quase esférica. Então, em 1590, eles criaram os pequenos microscópios. Para que eles criaram aquilo? Bom, através daqueles microscópios, eles descobriram o quê? Que existiam seres vivos, ou seja, micro-organismos, que eram seres invisíveis, que ao seu olho você não consegue ver uma bactéria. Assim, olha, tem uma bactéria bem aqui. Então, somente através do microscópio ele consegue observar esse tipo de seres. Eu não sei se está alto, tá, pessoal? Vou diminuir mais um pouquinho aqui. Vou ficar aqui melhor. Pronto. Então, através desses microscópios eles conseguiam ver esses seres. E aí que, por exemplo, a ciência, quando ela utilizou esse sistema, eu não estou dizendo que isso aqui é ruim, tá, pessoal? Porque graças a essa invenção, muitas doenças foram descobertas, entendeu? Imagine só, hoje, se você tivesse no século de 1500, não tivesse um microscópio, como é que você ia saber que existe um Covid de 2009, 2019? Como é que você ia descobrir uma gripe? Como é que você ia descobrir aquelas doenças que pegam a varíola e entre outras? Entendeu? Então, graças ao microscópio, entendeu? A gente consegue ver isso. Porém, existe uma outra coisa que a Bíblia nos mostra, tá? E é só você observar isso. A Epístola de Romanos, ou seja, é aqui que entra a questão, porque existe um Deus acima de tudo. Se você for ler no livro de Romanos, Paulo, o apóstolo Paulo, sem nenhuma, entendeu? Nenhum microscópio, nenhum estudo, simplesmente inspirado por Deus, entendeu? Ele falou o seguinte, que existem seres invisíveis. Ou seja, como é que uma pessoa hoje, entendeu? Sem nenhum estudo, sem nenhuma comprovação, poderia falar isso? Isso é que vem inspiração de Deus. Tá entendendo agora? Então é por isso que a ciência, sempre de todas as formas, ela tenta bater de frente com a religião, porque eles não acreditam, alguns, entendeu? Eu não posso dizer que são todos, mas alguns deles não acreditam em um ser que está acima de tudo, porque eles sempre tentam de todas as formas derrubar, entendeu? A religião, porque eles acham que não existe
não existe um outro ser, e uma série de coisas aí que vocês, se a gente for pesquisar mais a fundo, a gente vai estar sabendo, certo? Porém, pessoal, eu quero ressaltar uma coisa muito importante, tá? Não importa se você acredita na religião e também não importa se você acredita na ciência. Por quê? Tá vendo a minha setinha aqui, ó? Ambas, uma depende da outra. Por que eu falo isso? Porque muitos cientistas, médicos, estudiosos, muitos deles, antes de fazer uma operação, alguns deles acreditam em Deus, alguns deles oram a Deus. Ou seja, eles estão pedindo proteção, mesmo tendo seu conhecimento humano, mas eles acreditam em Deus. E a religião, por mais que nós temos um Deus, entendeu? A gente precisa da ciência. Por quê? Quantas pessoas hoje passam mal? Quantas pessoas hoje estão doentes? E muitas das vezes, o que eles vão? Consultam um hospital, consultam um médico para tentar se tratar. Aí você fala assim, mas não tem Deus. Sim, Deus não cura? Deus cura, entendeu? Mas nós acreditamos o quê? Que através do homem, entendeu? Ele pode ser instrumento na mão de Deus. Percebeu a diferença? A diferença é você colocar o homem acima de tudo, maior do que Deus. Mas se quando Deus utiliza o homem como instrumento, aí sim as coisas começam a entender. Porque querendo ou não, você precisa hoje se locomover. Para eu gravar esse vídeo, eu estou precisando de um computador. Então, alguém teve um estudo, alguém teve um conhecimento e está gravando isso. Então, querendo ou não, ambas as partes têm que andar em harmonia. Ou seja, não adianta você querer bater de frente, porque sempre alguém vai ter o seu próprio ego em acreditar em alguma coisa. Eu, no meu ponto de vista, entendeu? Eu tenho a minha fé em Deus, acredito em Jesus, porém a ciência, ela é muito útil para nossas vidas. Tá bom, pessoal? Então, eu espero que vocês tenham gostado, tá? E na próxima sexta-feira, mais um tema daqueles. Tá ok, pessoal?